Se um asteroide como o Apophis atingir a Terra, seremos destruídos. Terremotos e tsunamis inundarão tudo. O Apophis é um corpo celeste de 1 bilhão de anos que está no Sistema Solar desde o seu início. Você deve estar pensando, qual é a probabilidade de essa pedra espacial gigante colidir com o nosso planeta em 2029? Bem, vamos descobrir, certo? O Apophis é um asteroide grande e ruim descoberto em 2004 pelo Observatório Nacional de Kitt Peak, no Arizona. Desde então, ele tem ostentado orgulhosamente o título de um dos asteroides mais perigosos já localizados. Ele tem cerca de 335 metros de largura. Isso é um pouco maior que o Empire State Building e a Torre Eiffel. Por ser tão assustador, foi batizado de Apophis, como a criatura imortal egípcia que era considerada a portadora da eterna escuridão e destruição para a Terra. Em 2021, os pesquisadores tiveram uma oportunidade única na vida de estudar essa rocha flutuante quando ela passou perto do nosso planeta. Voltaremos a esse assunto em um minuto. Alguns cientistas dizem que há uma chance de 2,7% de Apophis atingir a Terra na sexta-feira, 13 de abril de 2029. O efeito Yarkovsky é o responsável por isso, pois ele pode empurrar levemente essa rocha espacial em direção à Terra. Esse efeito origina-se da emissão desigual de fótons térmicos por um objeto celeste em rotação, resultando em uma força fascinante exercida sobre ele no espaço. Esses fótons emitidos possuem momento e desempenham um papel fundamental na formação da dinâmica do corpo. O asteroide tem dois lados, escuro e claro, assim como a Lua. O lado claro está voltado para o Sol e é mais quente do que o lado escuro. Mas o asteroide também gira, de modo que os lados mudam constantemente de direção e temperatura. Essa mudança pode ser prejudicial porque empurra ligeiramente o Apophis em direção à Terra. Infelizmente, ninguém sabe como o efeito Yarkovsky influenciará a trajetória do asteroide. Por outro lado, na última passagem do asteroide pela Terra, em 2021, os astrônomos usaram o radar para fazer medições precisas de sua trajetória e concluíram com segurança que o Apophis passará ao largo da Terra em 2029 por cerca de 32 mil quilômetros e não nos incomodará novamente por pelo menos 100 anos. De modo geral, a cada 80 mil anos, nosso planeta é atingido por uma estrela cadente que tem dimensões semelhantes às de Apophis. A última vez que fomos atingidos por um meteoro um pouco menor foi em 2013. Uma nova nave espacial desenvolvida pela NASA, chamada OSIRIS-REx, foi lançada em 2016 para coletar amostras de outro corpo celeste, um pouco menos aterrorizante, chamado Bennu. 4 anos depois, ela finalmente chegou ao corpo, coletou algumas amostras, despediu-se rapidamente de Bennu e começou a viajar de volta para a Terra. As amostras foram armazenadas com segurança em uma cápsula lançada em Utah. Até agora, essa foi a amostra mais significativa já retirada de um asteroide. Após a entrega, a espaçonave não perdeu tempo e começou a perseguir o Apophis. Agora, OSIRIS-REx foi renomeada para OSIRIS-APEX e atualmente está brincando de pega-pega com Apophis. Com um pouco de sorte, no dia 2 de abril de 2029, quando o asteroide passar perto da Terra, a espaçonave alcançará o Apophis e pousará nele. Ela permanecerá no Apophis por 18 meses, coletando informações valiosas e tirando milhares de fotos. O asteroide será monitorado com a ajuda de potentes telescópios. Em algum momento, o Apophis se aproximará demais do Sol e então todo o trabalho de monitoramento ficará nas costas da OSIRIS-APEX. Se você mora na Europa, na Ásia Ocidental ou na África, você é um daqueles sortudos que terá uma oportunidade única na vida de ver o Apophis a olho nu. Ele estará visível no céu dessas regiões em 2029, e aqueles que tiverem telescópios poderão avistá-lo mais uma vez em 2036. A OSIRIS-APEX definitivamente terá alguns problemas porque o asteroide tem uma crosta espessa e a espaçonave não conseguirá coletar dados com a mesma facilidade que teve com Bennu. A OSIRIS-APEX tem um propulsor exclusivo que soprará toda a poeira do Apophis durante o pouso. Essa será a oportunidade perfeita para analisar a superfície do asteroide e ver do que ele é feito. A nave passará 1 ano e meio mapeando o asteroide, tentando detectar mudanças em seu formato. Toda essa pesquisa mostrará como o corpo celeste provavelmente se moverá, de modo que possamos elaborar planos melhores para proteger a Terra de tais coisas. Em 2025, a NASA também lançará a missão Apophis Pathfinder, que será a primeira nave espacial a tocar esse asteroide. Ela aterrissará aproximadamente 1 ano após o lançamento. Além disso, a NASA propôs o envio de um enxame de pequenas naves ao espaço para ajudar a humanidade a desenvolver táticas de proteção eficazes contra ataques de asteroides.
Sabemos que o Apophis se originou no cinturão primário de asteroides entre Marte e Júpiter. Nos últimos milhões de anos, esse corpo celeste mudou sua trajetória devido à considerável influência da gravitação de Júpiter. Agora, parece que ele favorece mais o Sol, o que significa que esse asteroide está muito próximo da Terra. É por isso que ele é classificado como um corpo celeste próximo à Terra. Muitos testes e pesquisas foram realizados para encontrar uma maneira de lidar com os asteroides. Algumas soluções incluem perfurar e detonar o corpo espacial a partir de seu interior, ou testar novas tecnologias, como acoplar foguetes a ele e tentar afastá-lo da Terra. Também podemos atingi-lo com algo que se mova em alta velocidade para fazer com que ele mude seu curso. O Apophis é um asteroide do tipo S, feito de rocha e metais, como ferro e níquel, e tem o formato de um amendoim. Ele pode nos dizer muito sobre o passado e possivelmente sobre o futuro. A coleta de amostras desse objeto espacial poderia revelar como a vida na Terra começou e como plantas surgiram. Existem muitas teorias que sugerem que a água chegou ao nosso planeta em um asteroide ou em um cometa. Asteroides são como cápsulas do tempo de valor inestimável. Ao contrário das rochas da Terra, que passaram por milhares de mudanças, como a erosão, a maioria dos corpos celestes ainda está intacta e é muito mais fácil de estudar. Quando os meteoros caem na Terra, eles ficam cobertos de detritos que são impossíveis de limpar. É por isso que estudar o Apophis enquanto ele ainda está no espaço é tão importante. Além disso, alguns asteroides são feitos de metais preciosos, como a platina. No momento, temos uma alta demanda por metais que usamos na produção, e a mineração na Terra é bastante complicada. Apenas um grande meteoro pode conter ferro, níquel, ouro e platina, que poderiam durar milhões de anos. Se Apophis tiver essa quantidade de metais, vamos querer quebrá-lo e trazer isso de volta à Terra. Uma rocha espacial pode valer quatrilhões de dólares, tornando a mineração espacial altamente lucrativa. Ainda assim, nos custaria mais trazê-lo de volta à Terra do que escavar esses materiais aqui. Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de novos tipos de foguetes, isso pode se tornar possível em algum momento. Portanto, mesmo que estejamos a salvo do Apophis pelos próximos 100 anos, você provavelmente ainda quer ver o que aconteceria se algo parecido ocorresse. Vamos lá, com certeza você quer. Bem, primeiro deixe-me dizer que você ouvirá o som da colisão e saberá o que aconteceu, mesmo que esteja a quilômetros de distância. Você deve sair de sua casa ou apartamento imediatamente. Logo após o impacto, ocorrerão terremotos enormes e muitos edifícios altos cairão. Portanto, ficar longe das cidades pode ser a melhor opção se você tiver escolha. Mas não fuja de carro, haverá enormes engarrafamentos e todos entrarão em pânico. Ir a pé ou de bicicleta é sua melhor opção nesse cenário. Um meio de transporte privilegiado será o avião. Portanto, se você sempre quis tirar a licença de piloto, agora tem uma boa desculpa. Se tiver tempo, leve lanches e água e um par extra de meias. É bom morar perto do oceano ou do mar, mas nesse cenário, esse é o pior lugar para se estar, porque ondas gigantes de tsunami atingirão as costas após o impacto. Se você mora longe da área afetada, o tsunami pode levar 30 horas para chegar. Você terá um pouco de tempo para se preparar. Estamos voando pelos planetas do nosso sistema solar. Passamos por Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, vamos através do espaço escuro para além da borda do nosso mundo. Chegamos ao nosso destino. É a nuvem de Oort. É uma região hipotética em torno do sistema solar que contém milhares de asteroides e blocos de gelo. É provável que seja onde o maior cometa da história da humanidade nasceu, e agora ele está indo em direção ao Sol. O cometa Bernardinelli-Bernstein foi descoberto por acidente durante a pesquisa de energia escura. Nossos telescópios foram apontados para um espaço distante. Seu principal objetivo era aprender mais sobre como o universo estava se expandindo. Os astrônomos também queriam fazer um mapa mais detalhado do universo observável. Os cientistas analisaram mais de 80 mil imagens e encontraram um objeto em movimento. Ele estava assustadoramente perto do nosso planeta natal. Seu tamanho era de impressionantes 100 quilômetros. Isso é mais ou menos a largura do Lago Michigan. Era um cometa já ativo com uma longa cauda. Normalmente, os cometas formam uma cauda quando se aproximam do Sol. O calor da estrela aquece a superfície do cometa e materiais leves, como o gelo, começam a evaporar. Isso forma uma nuvem de vapor e poeira que se estende muito além do cometa. Mas Bernardinelli-Bernstein fica muito longe do Sol para começar a esquentar. Isso significa que sua superfície tem uma composição diferente. Pode ser monóxido de carbono sólido. Isso aumenta a luminosidade do cometa.
É por isso que ele pode ser observado com telescópios na Terra. Podemos comparar o Bernardinelli Bernstein ao maior meteorito que já caiu na Terra. Cerca de 66 milhões de anos atrás, nosso planeta foi atingido por um meteorito com cerca de 10 quilômetros de largura. Naquela época, a onda de choque da colisão percorreu a Terra várias vezes. As ondas de tsunami causadas pelo impacto foram mais altas do que os maiores arranha-céus, e a energia da explosão incendiou grandes áreas. Quase todas as criaturas vivas, incluindo dinossauros e peixes antigos, deixaram de existir. O meteorito deixou uma cratera com 3 vezes o tamanho de Manhattan. O local onde caiu era rico em enxofre. Essa substância evaporou devido ao calor anormal e formou nuvens enormes. Isso causou chuvas ácidas que caíram na Terra por várias semanas. Nosso cometa recém-descoberto é 10 vezes maior. Se estivesse voando em direção à Terra, seria perceptível a olho nu muito antes do impacto. Ele pareceria uma estrela em movimento no céu noturno. Poucos dias antes de o cometa atingir o nosso planeta, ele poderia ser visto mesmo durante o dia. Seria possível distinguir sua longa cauda também. Quando o cometa entrasse na atmosfera terrestre, ele produziria um som estrondoso tão alto que poderia ser ouvido do outro lado do planeta. Nesse ponto, o cometa começaria a esquentar devido ao atrito com o ar. Ele começaria a queimar. Incontáveis fragmentos se desprenderiam do corpo principal do meteorito e cairiam na Terra. Assim que Bernardinelli Bernstein tocasse a superfície do planeta, veríamos um clarão tão brilhante que ofuscaria o Sol. Em uma fração de segundo, uma quantidade colossal de energia seria convertida em calor. Isso resultaria na explosão mais forte da história do nosso planeta. Ela arrancaria literalmente pedaços de chão e os jogaria no ar. A onda de choque queimaria tudo no entorno de algumas centenas de quilômetros. Ela continuaria a se espalhar em diferentes direções, quebrando e tombando árvores. Em determinado momento, alcançaria montanhas cobertas de neve e desencadearia enormes avalanches que cobririam muitos vilarejos. A onda de choque daria a volta no planeta, estilhaçando vidros em prédios em todos os continentes. As ondas de tsunami seriam tão altas que cobririam cidades costeiras inteiras. O terremoto mais forte da história romperia o solo e criaria rachaduras profundas. Após o impacto, bilhões de toneladas de poeira e cinzas subiriam pelo ar. Uma nuvem negra gigante bloquearia completamente os raios do sol. A Terra mergulharia na escuridão. Todos os detritos no ar começariam a derreter. Eles se transformariam em lava líquida e voltariam à superfície, causando ainda mais danos. As cinzas e a poeira no ar cobririam o Sol por mais alguns meses. Durante esse tempo, a temperatura na Terra cairia vários graus. Mesmo que estivessem escondidas em abrigos e bunkers profundos, as pessoas, assim como todos os outros organismos vivos do planeta, dificilmente sobreviveriam a esse acontecimento. Felizmente, o Bernardinelli Bernstein não vai se aproximar da Terra. No momento, o cometa está a cerca de 20 unidades astronômicas de distância do Sol, o que equivale a 20 vezes a distância da Terra até o Sol. Isso significa que o cometa em breve cruzará a órbita de Urano. Em 2031, ele estará a 11 unidades astronômicas da nossa estrela. Isso é nos arredores da órbita de Saturno. Isso será o mais próximo que Bernardinelli Bernstein chegará do Sol. Em seguida, ele começará seu voo de volta para a borda do Sistema Solar. Mas o cometa está fadado a retornar novamente. Ele se afastará do Sol e diminuirá a velocidade até que a gravidade da estrela o empurre de volta. Então, o cometa fará outro círculo ao redor do nosso Sistema Solar. Mas isso levará cerca de 3 milhões de anos. No momento, temos outros meteoritos com que nos preocupar. Por exemplo, o 3200 Phaethonte. Ele cruza as órbitas de Marte, Terra, Vênus e Mercúrio. Então ele passa ao redor do Sol e volta. Esse ciclo leva cerca de 523 dias, e então tudo recomeça. Esse meteorito é considerado potencialmente perigoso, pois cruza a órbita da Terra a 7,5 distâncias entre a Lua e a Terra. Durante uma de suas últimas aproximações do nosso planeta, esse bloco de rocha de 6 km de largura encheu nosso planeta de pequenos meteoros. Como o asteroide passa frequentemente pelo Sol, sua superfície provavelmente se parecerá com o fundo seco de um pântano de lama. Ele é coberto de escamas e rachaduras. Ao passar pela Terra, essas escamas se rompem e causam chuvas de meteoros. Mas o maior asteroide potencialmente perigoso é o 1999 JM8. Ele tem o tamanho aproximado de 77 campos de futebol e passa pela Terra a 9 distâncias lunares. Sua menor aproximação do nosso planeta acontecerá em agosto de 2137.
Se esse meteorito atingisse a Terra, um continente inteiro poderia ser destruído. O resto do mundo teria tsunamis gigantescos, mas sobreviveria ao acontecimento. Então, naturalmente, os cientistas estão pensando em maneiras de proteger o planeta de tal desastre. A primeira solução é um Big Bang controlado. Uma das leis da física diz que se você aplicar alguma força em uma direção, ela causará uma reação na direção oposta. Portanto, se detectarmos um asteroide prestes a colidir com a Terra, precisaremos enviar um foguete na direção dele. Dessa forma, produziremos uma explosão controlada, não dentro, mas logo acima da superfície do corpo celeste. A explosão será direcionada para cima e o asteroide se deslocará para baixo. Mesmo essa pequena mudança seria suficiente para alterar a trajetória do asteroide, e então ele voaria passando pela Terra. Outra forma é enviar um objeto pesado, como uma nave espacial, em direção ao corpo espacial. Cada objeto pesado tem sua própria gravidade. Portanto, a espaçonave terá que voar perto do asteroide, o que atrairá a nave para sua superfície. Mas os motores da espaçonave resistirão. A nave começará a puxar o asteroide na direção oposta. Isso mudará a trajetória do asteroide e nosso planeta permanecerá intacto. Também podemos colidir o asteroide com a nave espacial. BAM! Ou podemos construir uma estação espacial, como a EEI. Ela seria equipada com um monte de lentes de aumento enormes. Enviaríamos a estação para mais perto do Sol e começaríamos a procurar asteroides potencialmente perigosos. Em seguida, apontaríamos todas as lentes para que os raios do Sol se concentrassem na rocha gigante. O calor começaria a evaporar a matéria da superfície do asteroide. É aí que a física entraria em jogo novamente. A matéria evaporaria para cima e o asteroide se moveria para baixo. Também poderíamos envolver o asteroide em uma película reflexiva, algo como papel alumínio. Normalmente, os corpos espaciais absorvem a maior parte dos raios solares. Mas se o asteroide fosse coberto por alumínio, os raios iriam refletir na sua superfície. Isso criaria uma força de tração fraca, que deve ser suficiente para evitar a colisão. E é claro, poderíamos anexar motores de foguete ao asteroide. Dessa forma, poderíamos não apenas alterar sua trajetória, mas também controlá-la. Mas isso dependeria do tamanho dele e do número de motores. E então, poderíamos usar essa rocha maciça para lançá-la em outros asteroides maiores. Os asteroides não são tão raros em nosso planeta como podemos pensar. Cerca de 17 mil deles nos visitam todos os anos. Provavelmente você já viu pelo menos um em sua vida. Por exemplo, uma estrela cadente. Elas deixam essas caudas brilhantes para trás enquanto atravessam a atmosfera da Terra. É claro, elas só ficam lindas no céu. Se chegassem ao chão, as consequências seriam catastróficas. Felizmente, para nós, a maioria delas explode entre 48 e 80,5 quilômetros acima da superfície. Sua massa é muito pequena para suportar tal viagem até o fim. Portanto, a maioria permanece inofensiva para nós, mas não devemos subestimar os asteroides. Vamos começar com os menores, os de até 1 metro de altura, com aproximadamente o tamanho de uma pessoa. São muito pequenos para causar qualquer dano real. Na maioria das vezes, explodem na atmosfera, sem mesmo atingir suas camadas inferiores, mas ao mesmo tempo, espalham toneladas de energia sobre a superfície a cada vez. Asteroides de 4 a 4,6 metros. Essa é a altura de girafas e mamutes. Esses meteoritos maiores chegam até nós com menos frequência. Como os anteriores, eles felizmente não representam uma ameaça séria, mas espalham muito mais energia. 9,1 metros, a altura de um prédio de 3, 4 andares. Eles nos visitam uma vez a cada 10 anos. E olha só, um asteroide desse tamanho cria uma onda que pode demolir uma cidade inteira. Acho que você entende quão catastróficas seriam as consequências se ele tocasse a Terra. 19,8 metros, o tamanho de um edifício com vários andares. Esses asteroides gostam de visitar a Terra uma vez a cada 60, 70 anos. Boas notícias, eles explodem a 19,3 quilômetros acima do solo. Sua energia liberada poderia destruir uma região inteira se tocasse o solo. Más notícias. Um asteroide já nos visitou recentemente e as consequências foram bastante duras. Tudo aconteceu em uma cidade chamada Chelyabinsk. Em 15 de fevereiro de 2013, por volta das 9h20, horário local, esse gigante diminuiu a velocidade na atmosfera da Terra e depois se partiu em pequenos pedaços a 23,3 quilômetros acima da Terra. Esses pedaços voaram em diferentes direções, quebrando janelas por toda a cidade e danificando muitos edifícios, inclusive casas, escolas e outros. Levou algum tempo para consertar tudo, e a escala dessa destruição foi bastante séria. Como resultado,
Houve 1.615 feridos, mas felizmente não houve vítimas. Pelo menos por enquanto estamos seguros. O próximo asteroide desse tipo pode chegar até nós apenas nos anos 2070 ou 2080 e ninguém sabe exatamente onde ele pousaria. Vamos para o próximo. 91,4 metros. Essa é a altura da Estátua da Liberdade com seu pedestal. Um gigante assim pode ser visto a cada 4.500 anos. E esse é o primeiro asteroide em nossa lista que pode, de fato, colidir com a Terra. As consequências são desastrosas. Ele não só pode demolir uma cidade inteira, mas também incendiar áreas vizinhas. Foi o caso de um asteroide que passou por aqui no nosso planeta. O notório meteorito Tunguska é o maior desastre de asteroides que as pessoas já viram. Tudo aconteceu em 30 de junho de 1908 na Sibéria Oriental. O meteorito era brilhante, como um segundo sol, e as pessoas sentiram uma onda de calor quando ele se aproximava da Terra. Ele explodiu perto do rio. Felizmente, toda a área estava cercada por taiga e não havia grandes cidades nas proximidades. Mas mesmo assim, esse asteroide destruiu imediatamente um monte de árvores. Houve sérios incêndios florestais. O som da explosão foi ouvido pelas pessoas a centenas de quilômetros ao redor. A dezenas de quilômetros ao redor, todas as janelas de casas se quebraram. A tempestade magnética que resultou dessa colisão durou 5 horas. As consequências foram verdadeiramente desastrosas, mas talvez essa não seja a pior coisa que espera a humanidade. 99942 Apophis, 370,3 metros. Ligeiramente maior que a Torre Eiffel. Esse meteorito descoberto em 2013 será nosso próximo convidado. Colisões de tal força ocorrem uma vez em cerca de 100 mil anos, e a próxima está se aproximando gradualmente. A força de tal explosão é igual à força da erupção catastrófica do vulcão Krakatoa em 1883. Considerada uma das mais destrutivas da história, ela causou um terrível tsunami. 165 cidades e povoados foram completamente destruídos, e outros 132 foram seriamente danificados. As pessoas em todo o mundo puderam sentir as consequências, pelo menos até certo ponto. Um asteroide assim deixaria uma cratera de 5,6 quilômetros, e é algo assim que enfrentaremos em um futuro distante. Mas acalme-se, ainda não há necessidade de entrar em pânico. Em 2070, o meteorito estará a quase 280 milhões de quilômetros de distância de nós. Ele ainda tem uma longa jornada pela frente, portanto, estamos seguros por pelo menos 100 anos ou até mais. Além disso, nosso planeta sobreviveu a algo ainda pior. 1 quilômetro. Esse é mais alto do que a torre mais alta do mundo, a Torre Burj Khalifa de Dubai. Colisões assim ocorrem uma vez a cada 500 mil anos. Não temos certeza de quando tal colisão ocorreu da última vez. 70% do nosso planeta está coberto de água. Se meteoritos desses caíssem no oceano, seria extremamente difícil encontrar seus vestígios, mas podemos assumir as possíveis consequências. A onda teria varrido todo o hemisfério. A cratera teria cerca de 14,5 quilômetros de diâmetro e seria um desastre completo. O último evento que se compara a essa força aconteceu há 28 milhões de anos. Foi uma erupção do supervulcão Lagarita, localizado no sudoeste do Colorado, Estados Unidos. Foi um dos mais poderosos fenômenos supervulcânicos conhecidos na história. Durante essa monstruosa erupção, uma parte significativa do estado atual do Colorado foi destruída. Os cientistas ainda não têm certeza de até onde as cinzas se espalharam, mas houve um meteorito ainda maior na história da humanidade. As consequências desse impacto foram irreversíveis para uma espécie inteira de animais. Acho que você sabe do que estou falando. Meteorito de Chicxulub. Foi ele que levou os dinossauros da face da Terra há cerca de 66 milhões de anos. Colisões dessas, em geral, acontecem cerca de uma vez a cada 500 milhões de anos. A altura do meteorito Chicxulub era de 20 quilômetros, tão alto que, quando tocava o solo, podia alcançar a estratosfera. Olhando para a cratera de 200 quilômetros de diâmetro deixada por esse meteorito, você consegue entender como ele era enorme. Quando colidiu com a Terra, milhões de toneladas de energia foram liberadas. Um desastre inimaginável. Ele caiu num ângulo muito íngreme, criando uma nuvem gigantesca de poeira e produtos químicos que se espalharam pelo mundo. Essa poeira tinha uma camada muito fina, mas também uma massa de 50 trilhões de toneladas. A onda de choque se espalhou por todo o planeta. Ela causou vários terremotos. Os vulcões começaram a entrar em erupção ativamente. Os incêndios florestais irromperam por toda parte, em todo
todo o mundo. A quantidade de fuligem e monóxido de carbono liberada na atmosfera foi inestimável. A Terra ficou isolada do Sol por vários dias. A escuridão reinava em todo o planeta. As plantas não conseguiam produzir oxigênio suficiente, então não havia nada para respirar. A temperatura nos continentes e nos oceanos caiu em média de 10 a 32 graus Celsius. Parece horrível, não é mesmo? E, claro, tudo isso causou uma das maiores extinções na história da biosfera da Terra. Surpreendentemente, a Terra foi capaz de se recuperar após uma catástrofe dessas. Esse evento tornou-se a fronteira entre as eras Mesozoica e Cenozoica. Acho que agora, quem se perguntava como um pequeno meteorito poderia destruir todos os dinossauros, provavelmente entendeu a resposta. Talvez a maior colisão da história do nosso planeta não tenha sido com um meteorito, mas com um planeta inteiro. Isso aconteceu há muitos bilhões de anos. Theia, o nome desse hipotético planeta anão, caiu na nossa Terra, liberando uma quantidade incomensurável de energia. Apenas quadrilhões de combustível. A Terra se transformou instantaneamente em um fogo gigantesco, e foi essa colisão que levou à criação da Lua. Tudo isso soa aterrorizante, eu sei. Portanto, vamos esperar que você e eu nunca vejamos nada assim. Eu, hein? 66 milhões de anos atrás, um enorme asteroide atingiu a Terra e desencadeou a extinção em massa de quase todas as criaturas vivas do planeta, incluindo os dinossauros. Se o objeto espacial tivesse caído em outro lugar, alguns dinossauros teriam conseguido sobreviver e ainda viver hoje em dia. De acordo com algumas pesquisas, o asteroide tinha cerca de 1 em 10 chances de acabar com os dinossauros e outros animais da época. Era muito mais provável que simplesmente batesse no chão sem grandes consequências destrutivas. Para entender como as coisas poderiam ter acabado se o local da colisão tivesse ocorrido em outro lugar, precisamos descobrir o que aconteceu naquele dia e por que o desastre acabou sendo tão devastador. Esta enorme rocha espacial caiu na área costeira da península de Yucatán, no México. Isso causou uma reação em cadeia que deu início a desastres naturais em todo o mundo. O lugar onde o asteroide atingiu é chamado de cratera Chicxulub. Agora, metade desta área está debaixo d'água. O asteroide tinha cerca de 12 quilômetros de diâmetro e se movia a uma velocidade de 43.400 km por hora. Esta rocha, maior que o Everest, estava voando em direção à Terra mais rápido do que a velocidade do som, em quase 40 vezes. A energia liberada na colisão foi tão poderosa quanto uma explosão de cerca de 10 bilhões de bombas atômicas. E a força destrutiva da onda de explosão foi apenas um dos vários desastres. O asteroide caiu em um dos piores lugares possíveis. Devido à maneira como caiu, jogou uma enorme quantidade de poeira no ar. Imagine que você está pulando na água como um atleta profissional, verticalmente, deixando quase nenhum respingo para trás. E agora pense em quanta água espirra quando você pula na piscina como uma bala de canhão. Pois é, o asteroide atingiu a Terra no estilo bala de canhão. O segundo desastre que ele provocou foi a queima de fuligem. Uma pequena parte da superfície da Terra consiste em rochas e apenas uma pequena porcentagem dessa parte era rica em óleo e enxofre naquela época. O asteroide queimou e levantou tanta fuligem no ar que seria suficiente para encher um estádio de beisebol. De acordo com pesquisas, há 65 milhões de anos, apenas 13% da superfície de todo o planeta poderia ter contido a quantidade necessária de matéria orgânica para a formação de tal volume de fuligem. É por isso que este lugar é considerado o pior. Se a catástrofe tivesse acontecido em qualquer lugar dos 87% restante da Terra, hoje os dinossauros estariam vivos. Uma enorme nuvem de fuligem e dióxido de carbono subiu no ar e cobriu o Sol. A fuligem tornou o céu cinza e bloqueou parcialmente a luz solar. Isso levou a uma queda rápida nas temperaturas em quase todo o planeta. Parecia que a Terra estava dentro de um véu cinza. Muitas plantas e animais não sobreviveram à onda de frio. As árvores começaram a secar devido à falta de sol. O processo de fotossíntese foi interrompido e o frio e as árvores secas levaram a outra catástrofe, a fome global. Herbívoros não conseguiram sobreviver porque haviam perdido quase toda a sua comida. Plantas, flores e árvores não conseguiram superar a calamidade. Essas destruições se espalharam muito além do local de impacto do asteroide. Partículas de poeira quente, pedaços de asteroide e pequenos pedaços de rochas cobriram o chão em todo o continente, causando incêndios florestais em larga escala.
Árvores queimadas jogaram ainda mais fuligem no ar, o que piorou ainda mais a situação. O enorme asteroide trouxe metais pesados com um nível alto de toxicidade do espaço. O derretimento dessas substâncias durante a colisão provocou tempestades de fogo. Além disso, o asteroide não atingiu apenas a Terra continental, mas também a água, o que desencadeou um enorme tsunami. Mas essa não é a pior parte. O fundo do mar estava cheio de sulfato. E quando a energia do asteroide o queimou, provocou a liberação de ácido sulfúrico na atmosfera. A nuvem ácida se misturou com uma nuvem de fuligem e começou a se espalhar pelo céu. Partículas de rocha quente estavam caindo no chão como chuva de fogo. Logo, uma chuva ácida começou devido ao enxofre. Tudo isso durou vários dias e não deu chance para os animais sobreviverem. A chuva ácida envenenou a água dos rios, lagos e mares. O ácido destruiu qualquer coisa que não queimasse. Uma parte das nuvens destruiu a terra e a outra parte o oceano. Isso piorou ainda mais a situação, já que gotículas de enxofre eliminaram uma enorme quantidade de algas marinhas e fitoplâncton. O oceano gera quase metade de todas as reservas de oxigênio em nosso planeta. Naquela época, as criaturas marinhas que viviam em suas partes superiores foram destruídas. Não foi a onda de explosão, mas a falta de sol, presença de ácido, escuridão e frio que se tornaram as principais razões para a extinção dos dinossauros. Mas mesmo os poucos lagartos que escaparam dos incêndios e enxofre encontraram o elemento mar. O impacto do asteroide causou tsunamis em larga escala em todo o planeta. A primeira onda media cerca de 1,5 km de altura. Isso é quase 3 vezes maior que o Empire State Building. Bilhões de litros de água estavam se movendo a 145 km por hora. Uma onda tão forte poderia facilmente destruir metade de Nova York hoje. O meteorito criou uma série de ondas de 16 metros de altura. Paredes maciças de água do tamanho de edifícios de 5 andares desmoronaram na costa e demoliram tudo em seu caminho. Falta de luz solar, queda de temperatura, chuvas ácidas e de fogo, redução da produção de oxigênio, incêndios florestais, tsunamis gigantes e onda explosiva com o poder de 1 bilhão de bombas atômicas. Tudo isso reduziu a diversidade biológica da Terra em 75%. Sim, isso mudou o clima, com certeza. Asteroides gigantes costumavam atingir a Terra antes, mas nunca causaram desastres desse nível no planeta. E se esse asteroide tivesse caído em outro lugar, digamos, em uma floresta, longe da água e do terreno montanhoso? Isso teria causado incêndios severos. Uma enorme nuvem negra de cinzas teria subido no céu e obscurecido o sol, mas provavelmente teria gerado chuvas ácidas ou de fogo. A maioria das espécies do planeta poderia ter sobrevivido a essa catástrofe. E se o meteorito tivesse caído em algum lugar entre o gelo e a neve? Isso teria provocado um rápido aumento da temperatura em todo o planeta. Grandes tsunamis teriam afundado grandes extensões de terra. No entanto, cinzas e dióxido de enxofre não teriam tomado o céu. Chuva ácida não teria atingido o oceano. Muitas criaturas marinhas poderiam ter sobrevivido e existiriam até hoje. E dinossauros, longe dos oceanos, não teriam notado a queda do meteorito. Provavelmente, os eventos mais terríveis teriam ocorrido se um meteorito tivesse caído em um vulcão ativo. Isso teria desencadeado o maior lançamento de lava da história. Terremotos destrutivos teriam começado, e todo o céu teria sido coberto de cinzas vulcânicas. E se o meteorito tivesse atingido algum deserto? Bom, teria derretido bilhões de toneladas de areia e transformado em vidro. Imagine dunas de vidro que aquecem ainda mais nosso planeta. E poderíamos desenterrar os restos bem preservados de lagartos antigos do vidro. De qualquer forma, havia muitos cenários catastróficos possíveis diferentes. E o pior deles se tornou realidade para os dinossauros. É improvável que eles retornem. Embora talvez eles possam renascer? Cientistas se inspiraram em uma ideia de um famoso filme de Hollywood. Eles queriam encontrar um mosquito que estivesse preso no âmbar. Eles extrairiam DNA de dinossauro dele. Porém, havia um problema com isso. A amostra de DNA mais antiga que eles conseguiram encontrar tinha 1 milhão de anos. Os dinossauros foram extintos há cerca de 66 milhões de anos. Além disso, o DNA é uma coisa muito frágil. A probabilidade de que pudesse ter sido preservado intacto em algum lugar por tanto tempo é muito pequena. Então, em vez de procurar por esse antigo DNA de dinossauro, os cientistas decidiram tirar DNA dos ancestrais mais próximos desses lagartos, os pássaros. Ao longo de milhões de anos de evolução, as patas de dinossauro poderiam ter se transformado em asas e bocas alongadas poderiam ter se tornado bicos. Pelicanos são muito semelhantes aos pterodáctilos. Avestruzes se assemelham a velociraptors
E galinhas são muito parecidas com o T-Rex. Ok, vamos parar e imaginar por um momento uma galinha do tamanho de um T-Rex. Ei, você! Quer um pedaço de mim? O frango comum é reconhecido como o parente mais próximo do enorme lagarto. Remova sua plumagem e o cubra com escamas. Dê uma boca dentada em vez de um bico e coloque uma cauda longa. E você tem um verdadeiro mini tiranossauro por estrutura corporal e movimento. No fundo de seu DNA, existem genes semelhantes ao desse formidável predador. Com a ajuda da engenharia genética, cientistas planejam brincar com seu DNA e tentar reverter a evolução, o que significa que a reprodução de dinossauros pode se tornar uma realidade. Imagine voar dentro de uma espaçonave em uma nuvem de asteroides e em alta velocidade. Você desvia de mais outro e depois pisa fundo no acelerador, batendo contra um asteroide em alta velocidade de propósito. Isso é exatamente o que a NASA planeja fazer em um futuro próximo. A missão inteira começou na base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, no dia 24 de novembro deste ano. Agora vamos acompanhar como foi o lançamento, passo a passo. O foguete auxiliar Falcon 9 já está na plataforma de lançamento. Ele tem a altura de um prédio de 22 andares ou 11 girafas e consegue levar cerca de 8 toneladas de carga para dentro da órbita. Então daria para transportar um elefante grande para o espaço e a comida dele também. Contagem regressiva. 3, 2, 1, ignição! Há nuvens de fumaça por toda parte e o foguete começa a ganhar altitude. 9 motores estão trabalhando com capacidade máxima para acelerar o foguete. Em seu pico, ele alcança a velocidade 10 vezes maior que a do som. Aí os motores do foguete param e o primeiro estágio dele se desprende para voltar para a Terra. Poucos segundos depois, o segundo estágio recebe o comando de ignição. Isso aciona um único motor, impulsionando o foguete para mais alto, rumo à órbita. Então, a cápsula de carga se abre e libera a espaçonave DART, sigla para Double Asteroid Redirection Test, ou Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo em português. Assim que é lançada, a espaçonave libera 2 painéis solares gigantes, que converterão a energia solar em elétrica, com o objetivo de abastecer um revolucionário motor movido a íons. Os motores convencionais criam propulsão queimando toneladas de combustível e o ejetando para fora. O foguete em si essencialmente empurra os gases emitidos. O motor a íon não queima combustível. Ele usa um forte campo elétrico para acelerar o gás ionizado. Assim como os foguetes convencionais, ejeta esse gás e cria propulsão ao repeli-lo. E, apesar de produzir menos propulsão, consegue acelerar a espaçonave em velocidades mais altas. Os motores do foguete convencional têm um excelente desempenho. Poderíamos pisar fundo, queimando um monte de combustível, enquanto o movido a íon acelera aos poucos. Mas quando o convencional precisar fazer uma parada para reabastecer, a espaçonave a íon irá disparar à frente dele em velocidades insanas. Então, a DART começa sua jornada de anos. Para se ter uma ideia, uma viagem para Marte levaria cerca de 7 meses. Vamos adiantar 1 ano e... pronto, chegamos! Este é o asteroide Didymos. O ponto mais longínquo de sua órbita fica a 2 unidades astronômicas da nossa estrela. Isso dá 2 distâncias entre a Terra e o Sol. Nesse ponto, o Sol começa a puxar o asteroide para trás, que aí parte para o ponto mais próximo da estrela, uma distância da Terra ao Sol. Ou seja, sua órbita fica muito próxima do nosso planeta. O Didymos fez sua maior aproximação da Terra a uma distância de cerca de 7,8 milhões de quilômetros, 20 vezes mais longe que a órbita da Lua. Ele levaria 770 dias para completar uma revolução, volta ao redor do Sol. Então não é considerado perigoso, mas no futuro se aproximará ainda mais da Terra. E as consequências dessa colisão seriam catastróficas, considerando o tamanho dele. Ele é maior que 2 edifícios Empire State e gira a uma velocidade de rotação de 2 horas e 15 minutos. Então, possui uma tremenda quantidade de energia. Além disso, tem um amiguinho asteroide. É uma pequena pedra de 160 metros de largura, algo como 12 ônibus escolares juntos ou 10 vagões de trem. Seu período orbital, ou seja, o tempo que leva para fazer um círculo completo ao redor de Didymos, é de cerca de 11,9 horas. A NASA acredita que asteroides de até 25 metros de largura certamente se queimarão totalmente ao entrar em nossa atmosfera, por causa da fricção com o ar. Então, não são perigosos. Os que têm entre 25 metros e pouco menos de 1 quilômetro de tamanho não queimarão completamente. Então, poderiam causar danos severos. Já aqueles com mais de 1 quilômetro de tamanho têm o poder de destruir cidades inteiras e até estados.
Sendo assim, podemos considerar o Didymos como muito perigoso. Então vamos testar uma forma de nos defendermos dos asteroides, usando o impacto cinético. É por isso que enviamos a DART para o espaço. A meta é que nossa espaçonave colida neles. Ela já está se movendo em direção a eles, a 6,5 km por segundo. Nessa velocidade, uma viagem de Nova York a Washington levaria menos de 1 minuto. E cruzar os Estados Unidos de costa a costa demoraria cerca de 10 minutos. O DART está chegando perto. 3 segundos para o impacto. 2, 1. Bum! A espaçonave bate contra o asteroide em alta velocidade. O que você acha que vai acontecer? Ele explode e é reduzido a pedaços? Ou é impulsionado para fora do espaço, como se fosse uma bola de sinuca? Bem, os cientistas acreditam que essa colisão vai reduzir a velocidade desse pequeno objeto espacial em uma fração de porcentagem, mas ainda será suficiente para reduzir seu período orbital em alguns minutos. Aí, nossos telescópios na Terra conseguirão estudar os efeitos da colisão com mais detalhes. E para aprendermos ainda mais, vamos enviar outra espaçonave para Didymos em outra missão. Esta é a Hera, que será lançada em 2024 e tem chegada prevista para 2027. Ela carregará um monte de equipamentos de pesquisa para avaliar os danos que a colisão com a DART causou ao objeto. Quando chegar lá, vai tirar o máximo possível de fotos do pequeno asteroide, incluindo uma nova cratera de impacto. A Hera também estará carregando 2 CubeSats, que são miniaturas de sondas espaciais, menores que uma caixa de sapatos. Ela lançará esses mini-satélites que se aproximarão ainda mais do asteroide e o estudarão por 3 a 6 meses. E no fim da missão, um deles tentará aterrissar na superfície da rocha para aprendermos ainda mais sobre sua composição e estrutura interna. É possível que a Hera também leve um mini-impactador, que terá que causar outra colisão no asteroide. Aí, os cientistas conseguirão avaliar a diferença entre choques de uma espaçonave grande e de uma pequena, e entender como podemos nos defender desses corpos espaciais no futuro. Em tese, não precisamos enviar um foguete gigante para um asteroide perigoso para destruí-lo. Um único golpe pode ser suficiente para tirá-lo de sua rota. Em escala cósmica, mudar a trajetória, mesmo que pouquinho, alteraria drasticamente o destino final de uma rocha dessas. Mas o impacto cinético não é a única forma de lidar com esses perigosos corpos celestiais. Tem também o trato de gravidade. Por essa técnica, precisamos enviar uma espaçonave ao encontro do asteroide também. Só que ela não vai colidir contra ele, e sim entrar em sua órbita. Todo o asteroide possui uma força de atração, e é isso que puxará a nave para perto dele. Porém, os motores dela o manterão na mesma altitude. Então, ele começará a ser atraído pela nave. Esse método é confiável, mas leva muito tempo, e só funcionará se detectarmos um asteroide potencialmente perigoso, muitos anos antes que ele chegue à Terra. Precisamos ter tempo suficiente para enviar uma espaçonave para a rocha e depois aplicar a técnica do trator gravitacional. A outra opção é um laser. Quando o corpo espacial for encontrado, precisamos apontar um laser poderoso em direção a ele. Isso aqueceria determinado ponto dele, fazendo o material evaporar. E é aí que a física entra em ação. O material do asteroide evaporaria para cima, o que o faria se mover para baixo. O processo é parecido com o dos motores do nosso foguete. O combustível que está sendo queimado é ejetado para um lado e a espaçonave se move para o outro. Também podemos usar energia solar em vez de lasers. Nesse caso, é preciso construir uma grande estação espacial, que seria equipada com um monte de lupas. Você já tentou queimar cartas sobre uma superfície de madeira usando uma lupa? Bem, vamos fazer o mesmo, mas com um asteroide. A estação espacial terá que desviar muitos raios solares para um ponto do corpo celestial. Mais uma vez, o material evapora por causa da alta temperatura, e isso faz a rocha mudar levemente sua trajetória, passando longe do nosso planeta. E que tal o papel alumínio? Isso mesmo, podemos evitar uma colisão usando papel alumínio. Nesse caso, teríamos que embalar o corpo espacial com esse material refletivo. Aí, ele não absorveria nenhum dos raios solares, os refletiria. Isso cria uma pequena pressão sobre a superfície dele. É como se os raios do Sol estivessem empurrando o asteroide, mudando sua trajetória. E a opção não tão óbvia, porém mais confiável, é usar os motores do foguete convencional. Podemos colocar vários motores poderosos no asteroide. Isso criaria propulsão e mudaria a rota dele. E se tivermos motores suficientes, podemos até controlá-lo. Então, quando uma rocha maior surgir no horizonte, podemos ligar os motores e apontar diretamente para ela. Essa colisão pode destruir até uma gigante e pode também ser fonte de um épico show de luzes. Eles governaram o planeta por mais de 170 milhões de anos e depois desapareceram.
A história diz que foi um enorme asteroide do tamanho de uma cidade que veio do espaço e atingiu a península de Yucatán há cerca de 66 milhões de anos. Isso causou terríveis mudanças ambientais. Detritos foram jogados no ar, bloqueando a luz solar, impedindo as plantas de sobreviver. As temperaturas na superfície terrestre caíram. Os animais estavam lutando para sobreviver, até que foram finalmente extintos. Pelo menos isso é algo que muitos paleontólogos acreditam que aconteceu. Agora, eles descobriram que os dinossauros estavam prestes a ser extintos antes mesmo do asteroide. Sua diversidade começou a diminuir 10 milhões de anos antes do choque. Espécies mais antigas de vida longa não evoluíram o suficiente para se adaptar a todas as mudanças no ambiente, como níveis mais altos do mar, atividade vulcânica maciça, períodos mais frios. Os dinossauros preferiam um clima quente porque os ajudava a manter uma temperatura corporal estável. Eles viviam em todos os 7 continentes, até mesmo na Antártica. Isso aconteceu porque não era tudo gelo naquela época. Cerca de 90 milhões de anos atrás, esse continente era uma floresta tropical pantanosa com clima quente e agradável. Estava até mesmo em um local diferente, apenas 900 quilômetros do então Polo Sul. Esse foi o momento do clima mais quente do nosso planeta. O nível do mar era 170 metros mais alto do que o de hoje, e a superfície do mar tropical poderia atingir temperaturas de até 35 graus. A Antártica ainda tinha algo como uma noite polar, meses sem luz solar. Mas o clima ao redor do Polo Sul era ameno e temperado, sem massas de gelo. Os dinossauros não trocavam a pele em um pedaço grande como fazem os répteis de hoje. Os cientistas acreditam que eles a perdiam em pequenas partes. Tinham algo como um casaco de dinossauro. O Pegomastax parecia um cruzamento entre um porco-espinho e um papagaio, com mandíbulas de 2,5 cm de comprimento e comedor de plantas. Tinha um bico curto e dentes longos que se afiavam sozinhos. Eram como tesouras que este pequeno dinossauro usava para cortar plantas. Nosso leão moderno tem uma mordida poderosa, mas um T-Rex grande e assustador abocanhava mais de 2 vezes mais forte. O rei dos dinossauros detém a mordida mais potente entre todos os animais terrestres, 3,5 vezes mais que a recordista de hoje, o crocodilo australiano de água salgada. Também tinha os dentes mais longos, quase 25 centímetros, o comprimento de um iPad. A maioria dos animais modernos é de sangue quente ou de frio. Os dinossauros estavam em algum lugar no meio. Os cientistas pensam que eram principalmente mesotérmicos, o que significa que a atividade de seus músculos aqueceria seus corpos, mas sua temperatura corporal também poderia flutuar. Muitos dinossauros, como o Triceratops e o Estegossauro, tinham espinhos, placas, chifres, cristas ou outras estruturas bizarras em seus corpos. No início, os cientistas pensavam que isso era para defesa. Eles não tinham dentes afiados nem garras em forma de gancho nos dedos dos pés para caçar. Mas logo expandiram a teoria. Provavelmente era a maneira de impressionar seus companheiros e identificar membros de sua espécie. Já o Pachycephalossauro tinha até um chapéu de osso estiloso em cima da cabeça. Animais assustadores, altos como um edifício, enormes. É assim que vemos os dinossauros nos filmes, mas eles eram praticamente do tamanho de um humano, ou até menores. Ossos maiores eram mais fáceis de fossilizar, então é por isso que encontramos principalmente espécies gigantescas. O Eoraptor, ou ladrão de alvoradas, foi o primeiro dinossauro a ser nomeado. Pequeno e dentado, como eu, recebeu seu nome porque vem do alvorecer da era dos dinossauros. Tinha o tamanho de um pastor alemão, mas provavelmente não era tão amigável. Com a parte traseira arqueada, placas afiadas e ósseas e cauda curva, o anquilossauro era um tipo de versão gigante de dinossauro com espinhos em forma de tatu. Seu ponto fraco era a barriga macia, mas espécies carnívoras que estivessem interessadas nele precisavam antes virá-lo de ponta cabeça para atacá-lo. Ainda assim, era muito difícil por causa de seu equipamento impressionante. Os cientistas acreditam que ele tinha até pálpebras ósseas. Algumas espécies comiam carne, outras plantas, e havia as que podiam devorar até mesmo seixos. O galímimo não conseguia mastigar fisicamente todas aquelas plantas que ingeria, então ingeria seixos para triturar a comida. Ele parecia uma estranha mistura alienígena de dinossauro e pássaro, mas não podia usar uma bola de basquete, porque seus punhos não eram capazes de manter as palmas das mãos paralelas ao chão. E não conseguia fazer uma cesta de 3 pontos.
Os maiores dinossauros eram comedores de plantas. Os carnívoros, chamados de terópodes, eram em sua maioria menores. Uma razão para isso é que os herbívoros eram muito gananciosos e devoravam enormes quantidades de comida, às vezes até engolindo galhos inteiros sem mastigar. Alguns dos maiores poderiam ingerir 1 tonelada de comida todos os dias, como uma pilha do tamanho de um ônibus. Havia ainda mais comedores de plantas do que os outros. Os cientistas ainda não têm certeza se os carnívoros eram capazes de se coordenar e caçar em grupos. Provavelmente não eram amigáveis uns com os outros, especialmente quando se tratava de dividir presas. Os fósseis e os ossos delicados no olho sugerem que os dinossauros vagavam principalmente durante o dia. Os cientistas acham que apenas os menores comedores de carne, como o Velociraptor, eram ativos durante a noite. Eles saíam atrás de pequenos mamíferos que andavam por perto e tentavam encontrar comida enquanto grandes dinos dormiam. Ou era isso que pensavam. Esses pequenos mamíferos geralmente eram escavadores que sobreviveram ao reinado dos dinossauros e à Idade do Gelo, escondidos no subsolo. Nem todos os mamíferos estavam se escondendo deles. Algumas criaturas pequenas, mas sorrateiras, como os Repenomamus, roubavam os ovos de grandes espécies, o que era uma grande coisa, considerando que primeiro precisavam enganar a mamãe dinossauro. Os pesquisadores acreditam que os dinossauros tentavam bater no chão como se tivessem asas para ficarem mais rápidos ao correr por terrenos inclinados e pegar suas presas. Tal comportamento fez com que aprendessem a voar, o que, é claro, aconteceu ao longo de milhares de anos. Eles tinham penugem e eram fofos e são relacionados a pássaros. Mas até aquelas espécies anteriores a eles que não voavam tinham penas, como o gigantesco e assustador T-Rex com penas. Os filmes mentiram. Você simplesmente não conseguiria ficar parado esperando um T-Rex passar. A visão dele provavelmente era melhor do que a de uma das aves de rapina atuais. Mesmo sem isso, eles ainda tinham um olfato muito bom. Correr poderia ajudar, embora os cientistas calculem que ele provavelmente atingiria 19 km por hora. Quebraria os ossos a uma velocidade maior. Alguns dinossauros tinham caudas com mais de 14 metros de comprimento. Elas os ajudavam a manter o equilíbrio ao correr, especialmente aqueles que andavam sobre 2 pernas. Os Velociraptors não eram como as aves de rapina que vemos na tela. Estavam mais para algum tipo de galinha pré-histórica. Pequenos, um pouco maiores que um peru, com meio metro de altura, provavelmente tinham penas, ossos ocos, como os dos pássaros, e eram provavelmente solitários. Mas possivelmente estavam entre as espécies mais inteligentes. O cérebro era grande em comparação ao corpo. Eram tão inteligentes quanto os avestruzes atuais. O nome Velociraptor significa ladrão veloz. Os estegossauros tinham um corpo bem grande, placas pontiagudas e um cérebro minúsculo, do tamanho de uma noz ou limão. Mas, pelo menos, possuíam seu próprio ar-condicionado. Os pesquisadores descobriram que os espinhos estavam cheios de veias que transferiam sangue e desenvolveram uma teoria de que era um sistema para resfriar o corpo gigante. O Dimorphodon era o réptil voador com uma envergadura de 2,5 metros e dentes polivalentes. Os da mandíbula superior eram mais longos, mais afiados e melhores para pegar comida da água. Os da mandíbula inferior eram melhores para segurar a caça enquanto se locomoviam. Uma das principais descobertas potenciais de dinossauros foi na China, há 3.500 anos. Ninguém sabia sobre eles naquela época, então as pessoas achavam que os dentes que encontraram poderiam pertencer a dragões. O hadrossauro possuía um bico de pato com mais de 1.000 dentes. Quando eles caíam, poderiam crescer novos indefinidamente. Os ovos dos dinossauros eram bem grandes, alguns tão grandes quanto bolas de praia. Bom, isso daria um bom omelete. O Baryonyx era um grande fã de peixe. Seu nome significa uma garra pesada e deve-se às garras grandes e estendidas que eram bem afiadas e compunham o polegar de cada mão. Ao pegar peixes, usava as garras como lanças. Os mosassauros, também populares em filmes, não eram bem um dinossauro, mas um lagarto marinho, intimamente relacionado a monitores e cobras. Como uma serpente, tinha mandíbulas que podiam se expandir ao engolir a comida. Eram criaturas rápidas, com uma barbatana caudal e pás parecidas com nadadeiras em vez de braços e pernas. Os pesquisadores acreditam que possuíam um olfato fraco e pouca percepção de profundidade, então tiveram que desenvolver uma técnica de caça única, esperando que a comida viesse à superfície para tomar um pouco de ar. Então é isso. O fim chegou.
Você enfia tudo o que pode em malas, mochilas, sacolas, comida, roupas, itens de higiene. Os noticiários não param com alertas vermelhos na tela. Você olha seu relógio e sabe que está na hora. Nem deu para pegar tudo o que precisava. Você sai às pressas de casa e vê todos correndo com suas malas. Entra no carro e dirige o mais rápido possível, se desviando de todos que atravessam a rua correndo. Então chega a um lugar afastado na mata. Há anos trabalha nesse esconderijo secreto. Ele foi feito para suportar os piores desastres. Tornados, furacões, vulcões e, tomara, asteroides. Você corre para seu refúgio, que está escondido entre as árvores e o mato. Não tem como ninguém saber que ele está lá. A porta se parece com aquelas dos enormes cofres de banco que guardam pilhas de dinheiro. Ao entrar, a primeira coisa que se vê é uma escada de 9 metros dentro de um túnel escuro. Você acende as luzes. Elas funcionam graças a baterias pesadas que são alimentadas pela energia dos painéis solares do telhado. E, caso chova, há um gerador movido a combustível. Tomara que não precise usá-lo, mas é melhor prevenir do que remediar. O abrigo todo foi construído com concreto e aço, para manter durabilidade máxima. As paredes têm metros de espessura. Finalmente você pode respirar aliviado. Conseguiu chegar bem na hora. De repente, o chão começa a vibrar. As paredes tremem. Você sente um aperto no peito quando as portas do armário se abrem. E a comida começa a cair lá de dentro. Será que errou nos cálculos? Será que esse abrigo vai aguentar? O asteroide chegou, bem longe dali. Mas parece que está acima da sua cabeça. O barulho é ensurdecedor. E as ondas de choque parecem não ter fim. A luz pisca. A poeira está enevoando sua visão e enchendo seus pulmões. Você pega uma máscara e um último pensamento vem à sua mente. É isso. Deu. O abrigo vai desmoronar. Pelo menos eu tentei. 1 mês depois. Você está preparando o café da manhã após uma noite mal dormida. Ainda bem que guardou bastante comida. E quanta variedade! Atum enlatado, carne enlatada, feijão, sardinha, tem grãos secos também, arroz, leite em pó, macarrão, macarrão instantâneo e até alguns doces, como mel e chocolate. Você também se permitiu apreciar um pouquinho de refrigerante e suco, mas tem mais água que qualquer outra coisa na cozinha. Este lugar tem sido e continuará a ser sua casa por, quem sabe, semanas, meses, anos. Só de pensar você já sente um frio na espinha. Pelo menos está no local ideal. Remoto, distante de qualquer litoral, de modo que qualquer possível maré não inunde seu abrigo. E nem imagina como as coisas estão lá em cima. Por favor, me diga que não está como em Dinossauros Parte 2. Você precisa se distrair para parar de pensar no pior. Então, começa a andar pela casa como se fosse um agente imobiliário acompanhando pessoas interessadas no imóvel. Na entrada tem a sala, um sofá com uma mesa de café, algumas revistas velhas e jogos de tabuleiro. À sua frente há uma TV plana e pequena com um aparelho de DVD. Infelizmente não há internet, mas todos esses filmes devem ajudar a passar o tempo. Em uma mesinha ali perto, você tem um rádio e um microfone, que são como seus ouvidos e boca para se comunicar com o lado externo. Também tem uma biblioteca com todos os tipos de livros, clássicos, contemporâneos e de qualquer gênero. O importante é manter a mente ocupada. E se nada disso ajudar a afastar o tédio, tem sempre o videogame conectado à TV. Ah, sim, e também a área da academia. Ela é modesta, só uma esteira e alguns halteres. Você tenta fazer bastante cardio e levantamento de peso para se manter saudável e em forma. Bem, para alguém que está morando debaixo da terra, como uma toupeira. Claro, tem a cozinha, composta por uma geladeira de tamanho médio e uma pia inox com um monte de armários para guardar comida. Você equipou este lugar com tubos e canos para trazer água limpa e potável. Caso parem de funcionar, tem a água armazenada. O banheiro tem vaso, pia e um chuveiro que está conectado ao cano de água quente. E até uma lavadora e secadora ali perto. Há também um cantinho para trabalhos manuais. Se alguma coisa quebrar, você pode consertar ali. Também consegue construir coisas do zero, com material de sucata, uma cadeira ou mesa, se necessário, ou um bonequinho para colocar na prateleira, para não se sentir tão sozinho. Descendo alguns degraus, a outra parte vital do abrigo, a estufa. Ela está iluminada com luz solar artificial por motivos óbvios.
Você estaria bem pior se não tivesse frutas e legumes frescos. A estufa também é autossustentável. Qualquer fruto podre vira compostagem para adubar o solo e mantê-lo bem nutrido. Não conte com a carne para obter proteínas. Quinoa, ervilhas, lentilhas, grãos de bico, cogumelos, eles se encarregam dessa função. E caso não consiga tirar todos os minerais dos alimentos, você conseguiu montar um bom estoque de polivitamínicos. A vitamina D é essencial para a vida subterrânea, sem o sol. Seu quarto fica não muito longe de sua horta subterrânea. Lá tem uma cama queen size, uma mesinha de cabeceira à direita e um guarda-roupas pequeno à esquerda. Não há muita variedade no seu closet, mas quem vai perceber se você repetir algum look? Os ácaros? Você desce uma escada para encontrar a sala do gerador. Não é à toa que ela fica mais pro fundo e é selada com material acústico. O gerador dá partida de vez em quando e faz um barulhão. Ele também está ligado ao sistema de ventilação, para que o ar quente saia. E tem também a sala do pulmão. Todas essas caixas estranhas e bombas que trazem o oxigênio do mundo lá fora. Mas ela tem um sistema avançado de filtragem para purificar o ar antes de bombeá-lo para dentro do abrigo. Aqui embaixo fica também o quartinho do despejo. Tem uma cópia de tudo que há lá em cima. Sofá, colchão, pias, até 2 freezers com alimentos congelados, só por precaução. E aí, como é um dia no abrigo? Primeiro, prepara um bom café da manhã e aproveita sua xícara de café. Depois, vai pro rádio comunicador para ver se há alguma notícia do mundo lá fora. Até agora não surgiu nenhuma. Assim que acabar, hora de ir para a estufa e mexer na horta. Você gosta muito de ficar lá, pois parece que está lá fora, em meio à natureza, pelo menos um pouquinho. Então colhe o que estiver maduro e leva para a cozinha para lavar. E quando olha o relógio, opa, já é hora do almoço. Você prepara uma boa salada com pepinos, tomates e alface, beterraba de acompanhamento, macarrão e pronto. Bora comer! Depois do almoço, coloca um filme que assistiu há muito tempo. Na sequência, dá uma volta pela casa para conferir os níveis de oxigênio e a água. Hoje também é dia de verificar o gerador. Você parte pro porão para olhar o nível de combustível e os filtros de oxigênio. Tudo bem até agora. Porém, só de pensar em ficar mais tempo no abrigo, já bate o desespero. E se o combustível acabar? Você passa algumas horas no cantinho de trabalhos manuais, mexendo em algumas coisas. Não há nenhum conserto importante para fazer. E você não está se sentindo criativo hoje. Então, vai para a academia. Hoje é dia de malhar as pernas. Você odeia isso. Tem coisas que nunca mudam. Quando olha o relógio de novo, é hora do jantar. Então prepara o macarrão instantâneo e vai para a sala ouvir um pouco de música. Este lugar custou um pouco mais de $100 mil. Desde a escavação do lote até a instalação dos sistemas necessários para a sobrevivência. Isso sem contar a comida extra e a mão de obra que foi sua. Sim, você é um cara de sorte. Todos esses luxos fazem a vida ser melhor. Ou quase. Nada de novo surge lá fora após o mês inteiro. Você sempre foi um pouco introvertido, mas este lugar está começando a colocá-lo para baixo. Você está ficando solitário. O som do rádio tira de seus devaneios. Alguma interferência? Não, uma voz abafada. É alguém tentando entrar em contato. Você vai até o rádio, quase tropeçando nos próprios pés de tanta emoção. Conseguimos! Ha! Você não contém a felicidade. Já tinha até se acostumado com a vida subterrânea. Mas finalmente chegou a hora de abrir a porta e se reconectar com o mundo.